Estamos de volta com a revista eletrônica do Brasil hoje em dia aqui pela Rede Record de televisão. Você viu agora há pouco uma reportagem sobre crianças hiperativas e nós vamos continuar falando sobre esse assunto aqui no Hoje em Dia, agora com a psicóloga Cleide Heloísa Partel. Ela cursou psicologia, se graduou em terapia cognitiva comportamental, familiar sistêmica e adolescente, fez diversas especializações em neurolinguística, análise transacional e transpessoal. Ela tem um currículo incrível. Como psicóloga clínica, se descobriu portadora de hiperatividade e déficit de atenção nos anos 90, quando ela já não era mais criança. E ela estava nos explicando agora no intervalo que esse é um problema que 2/3 das crianças levam para a fase adulta. E aí a gente não entende por que aquela pessoa é tão impaciente, por que aquela pessoa é tão impulsiva, por que ela não consegue se concentrar direito nas coisas, por que ela não aceita ordens. Por que ela não consegue aceitar horários de trabalho, disciplina? E tudo isso pode estar relacionado com a hiperatividade. Então eu gostaria de, primeiro, bom dia. Bom dia. E começar por essa pergunta. Você sentiu na própria pele essa questão da hiperatividade. Isso certamente te ajuda a entender melhor o problema. Claro, claro, porque eu sei o que se passa nesse mundo e quando a gente descobre, você fala, nossa, uau, então é assim que, por isso que eu funciono desta forma. E como que a gente descobre? O déficit de atenção, ele é baseado na hiperatividade, impulsividade e desatenção. E tem 3 tipos. O tipo hiperativo, que é hiperativo físico e mentalmente. O tipo desatento, que é hiperativo só mentalmente. Então ele pode parecer bem tranquilo, mas a cabeça não para. A cabeça está sempre com trocentos mil assuntos ao mesmo tempo. E o tipo combinado, que tem os dois, a desatenção e o tipo hiperativo. Agora, isso é hereditário? Por exemplo, se eu sou uma pessoa hiperativa, tenho todos esses diagnósticos, os meus filhos vão ter isso também? Tem uma grande tendência, é genético, todos que têm, geralmente, a grande maioria, 90 e tantos %, são de herança genética. Só que o grau pode variar muito. Então, o grau do TDAH pode atrapalhar a pessoa ou não, a pessoa conseguir levar bem, principalmente se ela faz o que gosta na vida adulta, se ela se encaminha para uma área que ela faça o que gosta, porque o TDAH motivado ou desafiado, ele entra em hiperconcentração. Então aí é uma pessoa Agora, que... muitas pessoas são ansiosas. Qual que é a diferença da pessoa ansiosa da pessoa hiperativa? Ansiosa de vez em quando, hiperativa é mais ou menos sempre, é uma das Todo características. dia você tem um pouco de ansiedade. Porque ele, assim, ele está fazendo uma coisa, em vez de ele ter o foco naquilo que ele está fazendo, ele está preocupado com as outras coisas, ele está pensando nas coisas que ele deixou por fazer, e aí a impulsividade faz com que ele largue aquilo que ele está fazendo, ele vai fazer outra coisa. Então ele está preocupado com o que ele não fez, que ele tem por fazer, o que ele vai fazer. Então isso está eternamente ansioso. Como que a gente pode, em casa, antes mesmo de procurar um médico, saber se o nosso filho que brinca, apronta, faz travessura, sobe na mesa, faz todas aquelas estripulias de criança, é uma criança hiperativa ou se ela realmente gosta de fazer coisas erradas dentro de casa? Por exemplo, não usar a palavra hiperativo como desculpa. Como é que a mãe pode começar a perceber isso? Existem as crianças mal educadas, existe criança sem limite nenhuma, mas o que mais preocupa são exatamente as que são rotuladas sem serem. Então, muitas vezes, a criança, ela... Agora, como é que você faz essa divisão de quem é mal educado, quem é pestinha, quem é... Agora, a criança que tem o hiperativismo. Vamos supor, numa classe de 30 pessoas. Certo. Com essa porcentagem, sempre vai haver uma ou duas crianças que é hiperativa, tem hiperatividade. O professor vai perceber a diferença. Que não é de vez em quando que ela é pestinha, ela é hiperativa sempre. Então, essa professora entendendo, em vez de rotular de burra, de vagabunda, de peste, de não sei o quê, tem que saber, tem que conhecer o transtorno para saber como lidar, interagir com essa hiperatividade em benefício da criança. Fazer com que tenha estimular, porque ela tem um potencial. No corredor, não conseguem ter atenção. Principalmente quando uma aula completamente chata, desmotivadora. Essa criança, em primeiro lugar, tem que sentar na primeira cadeira, na frente da professora, nunca no fundão. Na porque fila do gargarejo. Porque as cabecinhas na frente é uma criança que se distrai com qualquer coisa, qualquer distração vai chamar a atenção dela.
O que é o TDAH? É o hipofuncionamento do córtex pré-frontal, essa parte mais na frente do cérebro. E esse hipofuncionamento faz com que a gente tenha prejuízo nas nossas funções executivas. O que são funções executivas? A inibição de um comportamento. Por exemplo, eu vou falar uma coisa, eu preciso ver se é adequado eu falar ou não. Então eu posso inibir ou não. O TDAH, ele fala tudo que ele pensa. É o tal do sincericida. Sincericida. Né? Entrou aqui, saiu aqui. E ele acha que porque ele acredita que aquilo é verdade, tem que ser dito. Ou então ele pensou numa coisa, ele já compra. E depois ele pensa, aí se arrepende. Então ele não tem esse filtro desse padrão de... e outra coisa, a função executiva faz também com que vocês tenham planejamento. A pessoa tem uma tendência à procrastinação muito grande, principalmente quando ela não gosta daquilo que ela está fazendo. Ela vai empurrando, a criança vai empurrando com a barriga. Se a professora dá para ela ler um livro, ela vai ler no último dia, de madrugada. Só lê a última página. Se possível. Olha, o que a psicóloga Cleide Heloísa Partel está dizendo é muito importante. Vejam só a responsabilidade dos pais em perceber se a criança é arteira, né? Se ela é mesmo a pimentinha por natureza ou se ela tem esse problema da hiperatividade, que é uma doença. Na infância, isso faz com que a criança seja super agitada, né? Dedo na tomada o tempo todo, não se concentre nos estudos. Na fase adulta, 2/3 das crianças levam isso para a fase adulta, a criança vai ter uma série de dificuldades para se enquadrar no mundo que a gente tem, cheio de regras, de horários, né? Dificuldade de aceitar regras. Ela vai ser uma pessoa impulsiva, uma pessoa ansiosa. Isso tudo compromete a vida dessa pessoa na fase adulta. Portanto, nós vamos falar de tratamento agora, né? Vamos falar de tratamento. Aqui em São Paulo, a novidade no tratamento da hiperatividade é uma espécie de videogame que chegou há pouco tempo no mercado. E nós vamos descobrir agora como é que funciona isso. A repórter Ana Paula Neves está numa clínica especializada para mostrar pra gente como funciona esse novo tratamento com um videogame. Bom dia, Ana Paula. Que videogame é esse? Bom dia, Brito. Olha, é um videogame bem interessante. Ele não é acionado pelas mãos ou com um controle remoto, não, Brito. O acionamento desse videogame é pelas ondas cerebrais. Então a gente vê aqui o Luiz Henrique, de 7 anos, que tem déficit de atenção e hiperatividade, está ligado a alguns eletrodos que vão diretamente Ana Paula, eu tenho uma pergunta bem simples, porque aqui a gente está vendo ele assistindo a um joguinho, computador, que é uma coisa que muitos meninos e meninas adoram. E como isso funciona dentro da sala de aula, quando está falando de história, de ciências, geografia, assuntos que às vezes não interessam muito às crianças? Ana, olha, esse tratamento é feito em uma clínica nesse instituto em especial. Agora, há possibilidade de inclusão disso em sala de aula também, e crianças com hiperatividade, elas têm dificuldade até de alfabetização, viu, Ana? O Luiz Henrique, ele tem 7 anos e não consegue ainda ler ou escrever por conta disso, porque ele não tem esse foco de atenção necessário para esse aprendizado. Que é a mãe também do Luiz Henrique, está aqui com a gente. Paula, você percebeu que ele tinha esse problema quando ele era bebezinho? Sim, quando ele era bebê ele já tomava calmante para poder dormir. Com quantos meses? Desde os 3, 4 meses, ele vivia sempre agitado. Aí levei no pediatra e o pediatra indicou o calmante. E você chegou a dar calmante a ele, Paula? Dei um bom tempo, até uns 2 anos.